Depois do evento do Dia do Médico da Unimed Porto Alegre, poderia-se dizer que estamos comemorando agora o Dia do Mutuário, porque a Associação dos Mutuários, a MMRS, está completando 15 anos, a mesma idade do nosso programa, 15 anos de atividades que são agradecidas por um sem número de mutuários que até então não tinham a quem recorrer caso houvesse problema de financiamento com imóveis, e aí nasceu a MMRS com a presidência do Dr. Adilson Machado. Essa era a proposta, era socorrer esses mutuários, não? Essa é a proposta inicial. Na década de 90, nós já tínhamos muitos problemas a nível do Brasil. Isso foi crescendo e nunca apareceu ninguém que pudesse dizer para o mutuário quais são os seus direitos, como é que funciona o sistema financeiro da habitação, o que ele pode exigir. Isso vem desde os tempos do BNH, não? Oi? Desde os tempos do BNH. Desde o tempo do BNH, que foi fundado lá na década de 60. Mas, claro, vieram vários planos que não deram certo, e isso foi agravando o problema do financiamento habitacional, que sempre foi abastecido pela caderneta de poupança e o fundo de garantia. Mas alguns planos que eram para beneficiar o mutuário, na verdade, com o passar do tempo, acabou prejudicando. Como, por exemplo, vincular o aumento da prestação ao salário do mutuário. Excelente isso, né? Isso garante a manutenção do comprometimento da renda. Mas esqueceram também de atrelar o saldo devedor a isto. Então, em épocas de TR alta, o saldo devedor ele galopava, ele crescia de uma maneira galopantemente, enquanto a prestação não subia junto. Então, o mutuário recebia em casa o extratinho, comprovando que ele pagou a prestação em dia, e o saldo devedor dele, em vez de diminuir, aumentava. Ao final de um prazo de 10, de 15, de 20, estrangulamento, anos, ele tinha um saldo devedor maior que o próprio imóvel. E ele não tem culpa disso, Clóvis. O mutuário não tem culpa de qualquer coisa que não tenha dado errado, não tenha dado certo, que tenha errado. E as leis também protegiam o direito do mutuário. Mas alguém tinha que informá-los, alguém tinha que dizer: senhor mutuário, tem essa lei que lhe beneficia, que lhe dá direito. Então, o nosso primeiro propósito foi esse, divulgar. Então, começamos a agregar vários associados, entramos na justiça, começamos a ganhar, e hoje nós temos aí resultados excelentes de milhares e milhares de mutuários que salvaram a quitação do seu imóvel. Tem o seu imóvel quitado, como tu viste hoje aqui, a entrega de algumas hipotecas. Isso nós fizemos quase que diariamente. Então, esse é o grande coroamento desse 15º aniversário da associação. É ver os mutuários felizes novamente, com esperança novamente, de ter seu imóvel quitado e não com aquela angústia de ter que pagar um saldo devedor enorme. Muita gente que está nos vendo agora, principalmente no litoral, deve estar pensando: a Associação dos Mutuários, hoje são 3.000 associados. Uma coisa muito interessante, porque quando você se associa à MMRS, você não fica de saída obrigado a fazer pagamentos mensais. Na verdade, são assistências, são consultas inicialmente gratuitas, não? Exatamente, isso é muito importante. Quem quer que seja, não precisa nem ser mutuário, mas quer conhecer o sistema, pode vir aqui, principalmente o mutuário que quer comprar a casa, que quer comprar a casa na planta para entrega futura, ou tem um financiamento, está com dificuldade, não consegue pagar, ele vem aqui, ele fica conhecendo de todos os seus direitos, sai daqui com orientações do que ele pode fazer via administrativa, vai no banco municiado de informações e ele não precisa pagar nada por isso. Isso é totalmente gratuito. Ele pode vir aqui 1, 2, 3, 4 vezes, nem o cafezinho ele paga aqui. Ele é muito bem recebido e a gente fica muito gratificado quando alguém vem aqui com um problema, nós explicamos o que ele pode fazer, ele vai lá no banco e volta dizendo que resolveu o problema. Isso é muito gratificante, assim como esses casos que nós somos obrigados a entrar na justiça, e nós temos uma equipe muito competente,
nós ganhamos, embora demore um pouco, nossa justiça é muito morosa, nós ganhamos e entregamos aqui hipoteca. E entregamos muitas vezes, Clóvis, devolução de valores que foram pagos a mais. Nós temos centenas de casos aqui que nós alcançamos essas vitórias. O brasileiro, de um modo geral, não tem o hábito de ler contratos. Compra um carro, compra um telefone, compra um imóvel, compra isso. O contrato é como bula de remédio. Não se lê, deixa assim, assina e pronto. Um grave erro, não? É um grave erro, já é um hábito. E os contratos, esses contratos são um convite para não ler. Porque as letrinhas são muito pequenas. Tu começa a ler, te embaralha, às vezes tu não consegue ver, tu já larga de lado. Né? E, na verdade, esses contratos, Clóvis, eles são chamados contratos de adesão. O Código de Defesa do Consumidor, ele alcança ao mutuário, ao cidadão, direitos contra esse tipo de contrato. Se, eventualmente, esse contrato traz uma cláusula lesiva para o cidadão, o Código de Direito do Consumidor ele protege e ele anula aquela cláusula. Então, é claro, tem que ler, né, para conhecer que contrato que está assinando, quais são os seus direitos e seus deveres. Né? Mas se eventualmente algum cidadão se sentir lesado porque aquele contrato ele não leu e tinha uma cláusula leonina, o Código de Defesa do Consumidor, através do PROCON ou da associação ou de uma ação na Justiça, nós eliminamos essa cláusula. Isso eu dou certeza absoluta para quem estiver sofrendo com esse tipo de problema. É nesse momento que entra a assistência jurídica, tranquilizando o mutuário. Eu estou vendo aqui nesse evento, apesar de estarmos uma segunda-feira, 3 horas da tarde, os mutuários vieram aqui de olhos assim brilhando, emocionados, agradecendo, porque eles estão recebendo um termo de liberação de hipoteca que é outro sonho. É um problema que causou inúmeras noites de perda de sono, problemas às vezes até de saúde, sabe, complicando a vida das pessoas, muitas de muita idade. Estão aqui hoje agradecendo a tudo isso e agradecendo a associação. Eu acho que nesse momento a associação atinge absolutamente a sua meta. Muito obrigado, Clóvis. E tu vê que é emocionante. Tu vê que as pessoas, eles não contêm as lágrimas quando recebem a hipoteca. Eles ficam muito emocionados. Isso para nós é muito gratificante. Nós ficamos, às vezes, mais emocionados do que eles, porque nós tratamos aqui de milhares de processos, de cada um deles. E sempre que a gente consegue alcançar um documento desse, do qual eles vêm lutando há anos, nós temos histórias aqui, Clóvis, para te contar. A gente pode passar dias de famílias que venderam casas, carros, tiraram crianças da escola, estão passando uma alimentação diferente para poder pagar a casa própria. E depois de tudo isso, depois de tanto tempo pagando, né, um sofrimento enorme, chega no final do contrato, vai lá no banco, e o gerente diz, não, o senhor deve mais tantos R$1.000, um valor astronômico. Então, isso não está certo, não pode estar certo e nós vamos combater sempre. Eu convido ao pessoal que está nos assistindo, que se interessou por essa ideia, e muitos, não tenho a menor dúvida, se interessaram, que façam uma visita ao site, Exatamente. E que venham, antes de tudo, pessoalmente conversar com o doutor Adilson, conversar com a Marli, conversar com o Anderson, conversar com essa equipe maravilhosa que está aqui disposta a ouvi-los. Exatamente. Nós temos uma equipe preparada e tu não precisa, esse recado que tu está dando agora, Clóvis, não precisa ter problema. Venha saber como funciona. Venha saber como funciona o contrato e como é que a associação funciona, quem são as pessoas que estão aqui. Isso para nós já é gratificante, receber o visitante para conhecer. Olha, eu ouvi falar de vocês, quero ver como é que funciona. Ótimo, não tem problema, vai ser muito bem recebido. Eu agradeço esse teu convite ao cidadão brasileiro. O doutor Adilson Machado é o presidente da Associação dos Mutuários, a quem eu parabenizo e coloco os nossos microfones, nossas câmeras à disposição. Muito obrigado, Clóvis, pela tua cobertura. Esperamos sempre, nos aniversários, tê-lo aqui conosco
para dar essa excelente cobertura que tu vem fazendo. Afinal, foram só os primeiros 15 anos. Afinal, foram só os primeiros 15 anos. É um debutante sem valsa, é com entrega de hipoteca. O senhor Edemir Bairros veio de Santa Cruz, é um mutuário associado aqui à MMRS, veio de Santa Cruz porque é um momento festivo. Afinal, o senhor está recebendo o termo de liberação da hipoteca. É um grande momento, não? Um grande momento, porque muitas vezes passamos sem sono por motivos que a gente estava pendendo com a Caixa Econômica Federal, na qual era a Caixa Estadual, e é o excelente trabalho que a associação fez através do senhor Adilson Machado, dos seus colaboradores. Nós deu tudo certo e a gente está hoje colaborando também aqui, participando desse encerramento dessa pendência toda. Esse termo, na verdade, essa liberação dessa hipoteca é algo como se fosse a chave do próprio imóvel, não é mesmo? É verdade, como se diz assim, é uma loteria, né? Porque quando você está, como eu vou dizer assim, está bem, de uma maneira para outra, aquilo pode virar e como aconteceu. A época lá foi, virou para trás e a gente ficou com esse problema todo. Verdade, valeu a pena ter vindo de Santa Cruz, interrompendo a atividade de representante comercial, porque é o momento de festejar tudo isso. A gente inclusive está em nome da minha cunhada, que mora em Porto Alegre, da associação, a Regina. Ela se associou, através dela nós viemos para cá, onde ela assistiu na televisão comercial sobre esse assunto, e a gente veio para cá e felizmente ocorreu tudo bem. Obrigado e parabéns por esse momento, por essa comemoração, essa vitória. Isso é uma vitória que pode ser creditada à MMRS, né? Mais uma vez eu agradeço ao trabalho da associação, ao doutor Adilson, seus colaboradores, advogados, seus funcionários que de uma maneira ou outra se empenharam e se empenham através, não só para mim aquele dia, mas como para muitos outros associados. Obrigado. Foi em maio do ano passado que o senhor Francisco Lotário Schmidt, de Porto Alegre, né? O imóvel é em Porto Alegre. Porto Alegre. E recebeu o termo esse de liberação da hipoteca, que na verdade foi um momento imensamente de alívio na sua vida depois de tanta confusão. Depois de tantos anos que a gente lutou, antes de entrar na associação, a gente tentou resolver isso administrativamente, mas não foi possível. Então, a solução foi recorrer à associação para entrar via judicial. Demorou alguns anos porque a Caixa recorreu, os mutuários ganharam a questão, depois a Caixa recorreu. Então, nesse vai e vem, foram alguns anos, mas graças a Deus foi resolvido tudo. O pessoal competente aqui da associação sempre me dando apoio. E estou feliz hoje por resolver meu caso. Espero que todos que estejam na situação também consigam ter o êxito que eu tive. É por esse motivo que o senhor está aqui para comemorar. É hora de festejar, né? Para confraternizar, né, com o pessoal aí que me apoiou. Verdade. Obrigado, parabéns, hein? Eu que agradeço.